Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Pronto, vocês estão me ouvindo? Não configurei. Deixa pra lá. Estou esperando chegar, mas, gente, tá todo mundo agora começando a entrar para começar a nossa live. Já tem algumas pessoas entrando aqui. Obrigado pela presença. Vamos ver. Deixa eu ver quantas pessoas já tem. Tá bom. Bom, podemos então já começar a nossa live. Já são 5 horas e 2 minutos. Vamos chamar o nosso convidado aqui. Deixa eu lançar o convite. Ok. Bom, boa tarde, Sebastião. Boa tarde, doutora. Como vai? Tudo bem? Então, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, do PROARC para mediar essa live. Tenho um prazer de estar aqui mediando essa live. Agradecer esse convite e apresentar Sebastião aos nossos convidados, ok? Então, Sebastião Lacerda, ele é bacharel em Arqueologia e Preservação Patrimonial pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Ele fez o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Sergipe no programa de pós-graduação em Arqueologia, e é por este motivo que ele está hoje aqui, né? Porque é um egresso do PROARC, e fez o pós-doutorado em Antropologia e Arqueologia na Universidade de Veracruz, Veracruzana, no México. Portanto, o que hoje nós vamos tratar aqui, mais especificamente nessa live, é buscar apresentar os trabalhos de caracterização e classificação da arte rupestre, voltado para a tradição São Francisco, em zonas de fronteiriças entre Sergipe e a Bahia, e buscar discutir os aspectos e os avanços metodológicos nos estudos da arte rupestre regional. Portanto, o que é que o nosso objetivo principal aqui? Como o Sebastião é um egresso da pós-graduação de arqueologia, e eu acho muito louvável que ele venha falar dos trabalhos dele desenvolvido nesse programa, né? O trabalho do seu mestrado e do seu doutorado. E uma coisa que a gente deve deixar também registrado, e eu tenho que dar os parabéns a Sebastião, é que ele foi o primeiro aluno a defender a sua dissertação de mestrado no programa, e foi o primeiro aluno a defender a sua tese de doutorado no programa de pós-graduação de arqueologia. E eu tive o prazer de ser a orientadora dele, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Então, eu gostaria já, de antemão, levantar algumas questões sobre, inicialmente, sobre o seu mestrado, né? Como é esse caminho para você fazer o mestrado na Universidade Federal de Sergipe, no PROARC, e dentro
desse programa, quais foram os seus objetivos do seu trabalho e se o seu trabalho alcançou esses objetivos que você tanto buscava na sua dissertação. E, consequentemente, a gente depois parte para o doutorado. Ok. Todo mundo me ouve? Tá tudo tranquilo, professora? Sim. Então, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado, doutora Sueli Amâncio Martinelli. Foi uma grande orientadora, muito rígida, firme nos aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa, mas sempre me deu muita liberdade para que eu pudesse caminhar como um pesquisador e ter espaço para construir a minha própria trajetória dentro ou fora do Brasil. Agradeço também ao PROARC, né? Obviamente, pelo convite para participar dessa live. E, inicialmente, professora, descrevendo um pouquinho a minha trajetória, como a senhora bem enfatizou, eu estudei na Univasf, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, né, na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. A minha graduação iniciou-se no ano 2007 e terminou em 2010, certinho, 4 anos. E logo depois eu estava indeciso se eu iria prestar o mestrado para a Federal da Bahia, para a UFBA, o MAI-UFBA, ou se eu iria para o UFPE. Porque normalmente era tradição dos alunos da Univasf seguirem para o UFPE. Só que eu tive a felicidade de enviar um e-mail para a senhora em 2011 e a senhora disse que preste o exame de admissão, se você passar, eu aceito, baseado no seu projeto, tá? Pediu as correções que eram pertinentes e necessárias e eu aceito orientá-lo desde que você seja aprovado no programa de pesquisa. Então, eu saí como jovem nordestino, jovem do interior. Para muitos dos que entraram, tem muitos dos que eu estou observando aqui, são colegas meus, são amigos aqui da minha cidade, são pessoas que do meu convívio. Então, como vocês, eu cresci numa cidade pequena do interior, eu sou de Sobradinho, norte da Bahia, uma cidade com aproximadamente 30 mil habitantes, e a gente tem uma série de dificuldades do ponto de vista estrutural e também do ponto de vista educacional. Então, lograr ir à universidade, prestar uma pós-graduação no sentido de um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado ainda é um caminho um pouco distante e para muitos jovens aqui nessa região. Então, eu segui para a UFES, prestei o exame de admissão juntamente com outros colegas, fui aprovado e iniciei o meu projeto de mestrado na universidade, no programa de pós-graduação em arqueologia, no PROARC, que é discutir justamente as fronteiras da subtradição Sobradinho em pintura rupestre. Eu trabalhei no meu mestrado com 11 feições de relevo. O que são feições de relevo, pessoal? São aspectos geológicos, geomorfológicos que compõem a paisagem que apresentam sítios com pinturas e com gravuras rupestres. Então, eu optei por trabalhar com a zona ou com a área que margeia o lago de Sobradinho, ou com a área daqui que pega Sobradinho, Santo Sé e parte de Campo Formoso, são cidades limítrofes aqui no Vale do São Francisco, e através dos elementos temáticos classificados inicialmente e definidos pelo professor Celito Kerstin, trabalhando já em sua tese de doutoramento na região, eu dei continuidade e ampliei o trabalho da tese de doutoramento do professor Celito, que foi meu orientador na época de graduação na Univasf. Então, a subtradição Sobradinho em pintura rupestre, pessoal, ela é caracterizada por traços contíguos, umas espécies de zigue-zagues. Antes que a gente fale sobre o que foi meu trabalho de dissertação, é importante, professora, que a gente explique para o pessoal, muitos que eu estou observando são pessoas que não são da área, que não seguem a carreira da arqueologia ou que não seguem a carreira das ciências humanas ou das ciências da terra. Então, arte rupestre, pessoal, são todas as pinturas e as gravuras que muitos de vocês, pelo menos o pessoal que eu estou vendo aqui online da região de Sobradinho sabe, conhece, que são pinturas e gravuras feitas por grupos indígenas ou grupos pré-históricos, grupos pré-coloniais, que habitaram o território que hoje é toda essa região do Vale do São Francisco, do submédio de São Francisco, e que compõe essa parte da barragem de Sobradinho, tanto na parte de Santo Sé, na parte de Juazeiro, na parte de Sobradinho, na parte de Remâncio e na parte de Campo Formoso.
Então, são pinturas e gravuras deixadas por populações indígenas, por populações humanas que viveram aqui no passado. Então, o meu trabalho foi justamente esse, identificar, para além dos trabalhos que já haviam sido desenvolvidos na região, os limites dessa subtradição sobradinho em pintura rupestre, identificando elementos característicos de uma tradição maior, que é a tradição São Francisco, que nós abordaremos de maneira mais intensiva, pessoal, ao longo dos trabalhos que eu desenvolvi juntamente com a professora doutora Sueli Amâncio Martinelli, na minha tese de doutoramento, também no PROAC. Eu não sei se... Alguma outra... alguma outra pergunta, professor? Em relação a... Então, o que é que acontece? Como é que se deu esse seu trabalho, né? Como é que você desenvolveu a sua pesquisa? Então, o que foi que você fez? Entendeu a minha pergunta? Entendi, sim. A partir do momento que eu já, na graduação, eu já tinha percorrido boa parte dessa região em projetos de pesquisa, porque eu fui bolsista de iniciação científica do CNPq na Univasf. Então, muitos dos sítios que eu escolhi, ou que eu optei para ser trabalhado, os sítios arqueológicos no mestrado, eu já conhecia, porque já tinha realizado projetos de caracterização, de classificação, junto com o professor Celito Kestin, quando fui seu aluno de graduação e orientando no meu bacharelado. Os desafios foi... Primeiramente, felizmente eu tive a felicidade de ter bolsa, como praticamente todos os nossos companheiros de mestrado, professora, na época, diferente do que ocorre, infelizmente, nos dias atuais, tivemos bolsa de pesquisa, o que facilitou um pouco essa inspeção ou excursão para revisitar muitos desses sítios que eu já conheci em pesquisas anteriores. Então, partindo dos trabalhos que eu já vinha desenvolvendo na graduação, eu revisitei esses sítios, eu comecei um novo projeto de documentação, de caracterização, de levantamento fotográfico, de levantamento arqueométrico, para definir os parâmetros metodológicos nos quais nós iríamos trabalhar a nossa hipótese de onde estariam e quais seriam os limites da subtradição Sobradinho, partindo desses elementos característicos dessa tradição, para tentar, a partir do momento que foi sugerido pelo professor doutor Celito Kestin, na tese de doutoramento dele, defendida no ano de 2007, se esses sítios estavam relacionados a essa tradição São Francisco, a essa subtradição Sobradinho, ou se eles não tinham qualquer relação naquele momento. Os caminhos foram bastante... Eu creio que foram momentos difíceis, em parte, porque eu trabalho de campo, professora. A senhora, como investigadora, como pesquisadora, muitos anos à frente do que eu já venho trabalhando, sabe? Que não é fácil trabalhar na Caatinga, não é fácil trabalhar no Nordeste, não é fácil trabalhar com arqueologia, e não é fácil trabalhar com os feudos de pesquisa científica que a gente sabe que está estabelecido dentro do país de forma intensiva e ostensiva. Mas eu creio que foi um trabalho fantástico, porque eu tive não apenas um apoio significativo por parte da senhora, na parte da orientação, como eu tive a coorientação do professor Celito, que justamente me orientou por onde, juntamente com a senhora, poderíamos caminhar para a identificação. Os objetivos principais da minha dissertação de mestrado foram caracterização e diagnóstico do patrimônio arqueológico do submédio São Francisco, caracterizar, inserir ou não, dentro das classificações tradicionais, essa possibilidade dessa tradição e subtradição Sobradinho, que a gente já havia começado a definir, e os limites, baseados nessas 11 feições de relevo, totalizando 26 sítios arqueológicos que a gente trabalhou no mestrado. Ok. Eu estou mais assim, estou querendo deixar mais você à vontade, você não precisa ficar tão preso no que eu estou te perguntando, essa coisa, mas fica mais à vontade, né? E essa trajetória sua do mestrado, ela vem, né, com esse trabalho que eu acho que tinha muito também da sua monografia, principalmente com relação à área que você estava se propondo a estudar,
e depois é que você vem aprimorar esse trabalho já no doutorado com uma abrangência muito maior. Mas aí, como foi sua relação assim, com esse trabalho e a sua satisfação em terminar esse trabalho dentro do PROARC? E por que você, depois, são duas perguntas, e por que depois você resolve, né, continuar o doutorado? Eu lembro muito bem que quando você defendeu que você queria continuar o doutorado, que veio conversar comigo, e eu disse, Sebastião, procura outro orientador para você ter outras visões, outra orientação. E você disse, não, mas eu quero aprimorar o trabalho com arte rupestre, que é o que eu gosto, tudo. E você foi fazer a seleção do doutorado, né? Então, conta aí para o pessoal um pouquinho dessa história, da finalização do teu trabalho. Então, bom, enfim, estar num programa de pós-graduação, um novo programa, nós somos a primeira turma, e também é mérito também, eu não apenas fui o primeiro a defender o mestrado e o doutorado no PROARC, e esse é um mérito nosso, professora doutora Sueli Amâncio Martinelli, mas também era um programa novo, tudo era muito novo e tudo estava em processo de formação. Quando eu optei por ir para a UFS, não apenas eu dosei a questão do contato prévio que eu construí com a senhora, mas também pelo corpus de profissionais e pesquisadores que eu tinha pesquisado no edital. Ou seja, tinham grandes investigadores trabalhando, grandes pesquisadores trabalhando na UFS naquele momento. Então eu disse, quer saber? Neste momento eu creio que para a UFS seja o caminho mais adequado. Foi num período bem feliz da minha vida. Eu ainda era muito molecão, eu creio que ainda sou muito molecão, mas eu ainda era mais molecão ainda. E eu creio que, para além das disciplinas, professora, para além da interação com os meus colegas, porque boa parte dos companheiros que a gente construiu no mestrado permaneceram a amizade na vida pessoal, saiu do campo acadêmico, do campo profissional e entraram no campo pessoal, a citar a Luciana, a citar a Karina, a citar o Davidson, a citar a Tati, a citar a Jeane, a citar tantas outras pessoas que a gente construiu um vínculo também do ponto de vista emocional para além da universidade, que eu creio que é o papel também da universidade, é construir esses vínculos emocionais e humanos fora da academia. Então, para mim foi muito prazeroso e foi muito gratificante. A minha qualificação, como a senhora bem lembra, como foi a primeira, eu tomei muita pancada. Eu me recordo que eu saí um pouco traumatizado, a vontade que eu tinha era de sentar no banheiro. E eu fui no banheiro da universidade, lavar o rosto, e a vontade que eu tinha era sentar e só chorar. Na qualificação, porque foi a primeira. Ou seja, a gente recebemos as primeiras pancadas. Através das pancadas que a gente recebeu, que o pessoal assistiu e viu, foi que muitos desses outros futuros pesquisadores foram melhorando e repensando parte de como seria a sua qualificação e como seria a sua defesa e como amadureceriam a sua dissertação ou o seu projeto de pesquisa. Então, eu lembro que na qualificação do mestrado, por mais que... eu lembro como hoje, as colocações da professora Márcia foram extremamente pertinentes, as colocações do professor Tom foram extremamente pertinentes, mas eu me sentia assim, extremamente arrasado. Eu disse, eu não sei se eu estou preparado para essa pancada toda. Mesmo porque eu estava lidando com doutores, com investigadores, com pesquisadores que já trabalhavam há anos com uma diversidade de temáticas. E eu estava começando praticamente parte da minha trajetória. Então, quando a gente marcou, Sueli, a defesa de doutorado, não sei se você se recorda, logo depois... de mestrado, a senhora tinha passado por uma cirurgia, lembra que a gente já precisou adiar, porque a senhora tinha passado por uma cirurgia, ainda estava em processo de recuperação, e aí conversamos, vamos marcar para quando? Quando for possível, quando der certo, e tá tudo bem. Porque a gente já estava com a dissertação pronta, a gente já tinha o professor Celito, que já tinha feito também as correções, a gente já tinha encaminhado para o programa, e a senhora já tinha dado o aval dizendo o seguinte, olha, tá tudo bem, agora só precisamos
aguardar, convidar a banca, mas o trabalho está realizado. Os trabalhos de campo foram extremamente cansativos, mas significativos porque o olhar é outro, professora. O olhar, depois que você sai da graduação e você começa a receber uma série de novas informações com novos pesquisadores, novos vieses de pesquisa, que foi o que o PROARC me deu no mestrado, ou seja, as reflexões elas vão mudando, a tua mentalidade, você vai crescendo. Não sei se você vai evoluindo, eu não sei se a palavra é evolução, mas eu creio que você vai amadurecendo, não apenas como pesquisador, professora, mas como pessoa. E eu creio que isso é fundamental na nossa trajetória de vida. E foi isso que aconteceu. Então, eu creio que o meu mestrado foi muito, muito, muito feliz. Dentro das possibilidades. Assim, eu não tinha condição, a senhora lembra de todas as dificuldades que teve quando eu cheguei. Eu não tinha grana para permanecer, eu fui ficar em república com outros estudantes. As bolsas atrasaram. Essas dificuldades que a gente enfrenta em qualquer programa de pesquisa novo que se está iniciando. Mas que quando a gente tem vontade de fazer o que gosta, de dar continuidade a uma pesquisa que a gente se identifica e que a gente tem responsabilidade, compromisso com aquilo, eu acho que essas coisas a gente tira de letra, que foi o que nós fizemos, professora. E nesse aspecto eu tenho uma dívida de gratidão eterna, meu vínculo com a senhora nunca diminuiu, se a senhora for observar, são exatamente da minha defesa de quando eu entrei em 2011 para 2020, são o quê? São 9 anos, né, professora, de contatos ininterruptos e assim, o respeito, a consideração, publicamos muitos trabalhos em parceria, apresentamos muitos trabalhos em parcerias, não apenas dentro, como fora do Brasil, em vários congressos aí da quais nós fizemos, nós participamos, né? Então eu creio que a nossa produção foi significativa. E isso é uma coisa que o PROARC, é importante frisar que o PROARC também leva em consideração a grande produção científica que a senhora desenvolveu como uma das principais fundadoras do curso de arqueologia na UFS, a partir dos projetos do projeto Xingó, na década de 80, do projeto Salvamento em Xingó. Então, o projeto Xingó foi um dos pontos para se pensar um curso de arqueologia e a senhora foi uma das grandes responsáveis por organizar e galgar, buscar, não apenas organizar, mas um pessoal compromissado, responsável, com credibilidade, como são os pesquisadores que atuam dentro do DARC, Departamento de Arqueologia, e no PROARC, no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia. Eu tenho eu creio que uma dívida de gratidão, de respeito e de carinho muito grande, não apenas pelo programa, mas pela senhora, pela forma efetiva, exigente, direta, mas também honesta com a qual conduziu a pesquisa, a minha pesquisa de mestrado e a minha pesquisa de doutorado. E só não foi co-orientadora de pós-doutorado porque estava com outros compromissos, porque senão talvez tivesse assumido a co-orientação de pós-doc. Não sei se respondi as questões, professora, até o momento. Sim, sim. Sim, mas eu quero dizer uma coisa. A gente, nós professores, a gente tem o nosso papel, né? Eu não fiz mais do que o papel de uma professora de orientadora que gosta do que faz. Então, isso era o meu papel, fazer esse trabalho, né? Eu vejo que o professor Tom Ferreira está aqui, eu vejo que o professor Albérico também está aqui, não é? Que bom que tem ex-alunos, tem ainda alunos do curso de pós-graduação também, alunos da graduação. Que bom que eu estou vendo esse pessoal aqui, não é? Bom, Sebastião, ainda continuando a tua trajetória aqui no PROARC, né? Você imediatamente no ano seguinte, você já faz a seleção para o doutorado, não é isso? Justamente. Assim que defendi o mestrado no ano de 2013, pouco tempo depois foi aprovado o doutorado e nós prestamos o exame de admissão. Lembro que nesse momento foi aprovado a Karina, a Luciana, eu e
e o Luiz Rocha, eu creio que foram os 4 que foram aprovados na primeira turma de doutorado, se eu não me engano, creio que sim. E a partir daí, também partimos da ideia de ser novamente a primeira turma, os veteranos, não apenas do mestrado, mas também os veteranos, tirando o Luiz, os veteranos também no doutorado, na qual eu trabalhei com os sítios de Coronel João Sá, eu dei continuidade aos trabalhos em arte rupestre, em pintura rupestre, só que saí da região do submédio São Francisco, especificamente aqui da região de Sobradinho e Centro-Sé, dessa região aqui do norte da Bahia, e seguir para o noroeste da Bahia, especificamente na faixa de dobramento sergipana, professora, na região de Coronel João Sá, porque eu queria identificar até onde, dentro do território baiano, nas questões limítrofes, até onde estavam presentes elementos desses grupos que dispersaram do tronco cultural da tradição São Francisco e migraram para outras regiões fronteiriças. Não sei se a senhora acha interessante eu falar um pouquinho sobre a tradição São Francisco de pintura rupestre e se acha ou se quer que eu vá logo para o que foi trabalhado dentro da minha tese de doutorado, quais foram os meus objetivos, a minha hipótese, as minhas conjecturas, os meus desafios, as minhas possibilidades. Eu não sei como é que a senhora vê melhor. Não, eu acho que seria, porque como nós temos 1 hora de live, né? A gente já está com 27 minutos, eu acho que seria interessante você falar da sua tese um pouquinho. Eu acho que como essa live, ela tem o objetivo de mostrar onde foi, dentro do teu trabalho, do mestrado e doutorado, que você encontrou esses elementos da tradição São Francisco, esses limites entre Bahia e Sergipe. Eu acho que você poderia falar agora um pouco da tua tese e falar desses limites que foi que você, no final disso tudo, né, do mestrado e do doutorado, qual a conclusão que você chegou com relação a esses avanços metodológicos que você tanto fala, né, que você utilizou aí no teu trabalho. Então, primeiramente, a gente tem uma diferença muito grande do ponto de vista tecnológico e metodológico do que a gente trabalhou no mestrado e do que a gente trabalhou no doutorado. Quando a gente trabalhou no mestrado, a gente já não utilizava, a gente já não tinha, ou nós não tínhamos ainda, alguns softwares, alguns aplicativos e alguns programas de melhoramento de imagens. Ele lembra que a gente comprou o Decorrelação Externa da equipe americana que pesquisava arte rupestre, John Herman, no Texas, na Universidade do Texas, e lembra que a gente adquiriu no final do meu mestrado esse software, na qual permitia o melhoramento das fotografias de arte rupestre. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente chegava no sítio arqueológico, a gente fazia as fotografias, e essas fotografias, devido a uma série de fatores, sejam fatores ambientais, sejam fatores de luz, exposição ao sol, exposição à chuva, fatores degradantes, eles impediam a qualidade da fotografia. Muitos elementos já estavam bastante deteriorados ou bastante apagados. E essas imagens não saíam nas fotografias como nós gostaríamos. E que mesmo que a gente utilizasse softwares como Adobe Photoshop, como CorelDRAW, eles não, em alguns momentos, não forneciam determinadas informações que nós necessitávamos. Então, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista técnico, o avanço tecnológico de aplicativos e de software foi um ponto significativo. Outra coisa que nós podemos citar, que foi um grande diferencial, o uso de drones na tese de doutoramento. Eu não pude levar vocês, todos os membros da banca, os 6 membros da banca, até a região de Coronel João Sá, área limítrofe aqui, faixa de dobramento sergipana, na fronteira entre Carira, dentro de Sergipe, e Coronel João Sá, que está dentro da Bahia, no noroeste da Bahia. Como eu não pude levar a banca toda, na verdade, até os sítios arqueológicos que eu trabalhei, então eu trouxe os sítios arqueológicos através daqueles vídeos, aquele 3D, toda aquela reconstrução que nós fizemos, que eu apresentei também ao final da defesa da tese de doutoramento, para a banca. Então, o uso dos drones facilitou de maneira significativa, até mesmo, professora, para a gente identificar nichos e áreas prováveis de ocupação e reocupação para além daquele platô onde estavam localizados os 11 sítios que foram
trabalhados, desde o pé da Igreja 1 até o Três Marias, e os sítios de gravura rupestre na tese de doutoramento, que cortam o Rio do Peixe. Então, quando eu fui para o doutorado, eu queria expandir as minhas ideias e identificar se a subtradição Sobradinho ou se a tradição São Francisco, ela chegava de fato a Sergipe, como já havia na literatura, como sítios no Vale dos Mestres, professora, que a senhora conhece muito bem, a região de Xingó e tudo, pela bicromia de cores, pela dualidade ou policromia de cores, a presença de mais de uma coloração no tipo de pigmentação, fazia com que a gente repensasse se a tradição São Francisco, que o professor André Pru já falava que ela está presente em toda a região de Minas Gerais, de Bahia, de Goiás, de Mato Grosso, e que ele se expande e chega até o Vale de Mosque, na Bolívia, olha a extensão territorial que essa tradição, que foi classificada, sugerida pelo professor André Pru na década de 80, para classificar esses conjuntos gráficos em Minas Gerais, no Vale do Peruaçu, e que a gente encontra amplamente distribuída, e aí depois trabalhada pelo professor André Snag, trabalhada pela professora Loredana Ribeiro, trabalhada pelo professor Celito Kess, trabalhada por nós, que eu digo, por a senhora, por mim em particular, e por tantos outros investigadores. Então, eu queria identificar se na região de Sergipe, nessa fronteira entre Bahia e Sergipe, já que os limites que eu cheguei, da Bahia até Jeremoabo, alcançavam a tradição São Francisco. As pinturas em Jeremoabo, onde foram os limites praticamente da minha dissertação do mestrado, apresentava elementos da tradição São Francisco e apresentava elementos da subtradição Sobradinho. Ora, se até aqui nós temos elementos significativos, então por que nós não podemos expandir para ver a possibilidade de migração? Por isso, a proposta de trabalho e a proposta do título dessa apresentação, professora, desculpe, corredores de idas e vindas de grupos humanos da tradição São Francisco. E foi isso que eu fiz. Quando eu optei por trabalhar com o Coronel João Sá, a senhora se recorda muito bem que a gente já trabalhava com a região de Coronel João Sá, a convite do Kelton Rômulo, historiador, foi seu aluno também de graduação, iniciou o mestrado lá, era da região. Em 2011, ele convidou a gente para caracterizar e documentar os sítios da Pedra da Igreja. No primeiro ano, professora, a senhora se recorda disso, porque eles estavam enfrentando um grande problema, que era as pedreiras. O nível de degradação, a comunidade local estavam cortando granito, cortando arenito e transformando esses granitos em paralelepípedos e vendendo para calçamento nas regiões próximas, tanto na região de Cárida, dentro de Sergipe, indo para Itabaiana, vendendo em Coronel João Sá e vendendo esse material, ou seja, esse material geológico, né, pedológico, também para Jeremoabo. Então, desde 2011, professora, ainda quando eu estava trabalhando com a região do submédio São Francisco, ou seja, com o norte da Bahia, que foi a minha dissertação, nós já tínhamos iniciado um projeto, se a senhora se recorda muito bem. E foi através desse projeto que eu dei continuidade no doutoramento, porque a partir das primeiras análises prévias, a gente conseguiu constatar elementos característicos da tradição São Francisco também. E quais são esses elementos característicos? A dominância de grafismos geométricos, de grafismos figurativos, de grafismos abstratos, de maneira geral, associados a tridáctilos, associados à bicromia de cores, e encontramos de forma intensiva e ostensiva em 8 dos 11 sítios trabalhados, professora, a presença dos zigue-zagues, aqueles traços contínuos em diagonal ascendente e descendente que o professor Celito Kess caracteriza como subtradição Sobradinho. Então, os elementos da subtradição Sobradinho aparecem nessa região em particular, e os elementos característicos da tradição São Francisco também aparecem nessa região em particular. Então, eu optei por trabalhar com a abordagem da arqueologia ambiental, da arqueologia ecológica, associada aos estudos de conservação, que a senhora, por sugestão da senhora e do professor Albérico, eu me recordo muito bem, o professor Albérico, se estiver ainda online na live,
paguei uma disciplina com o professor Bérico, eu paguei a disciplina de... Na verdade, eu paguei as disciplinas de arte rupestre todas contigo, na época do mestrado, e paguei, ou realizei, paguei, é meio estranho, né? Realizei as disciplinas de arqueologia, arqueofauna e arqueologia ambiental com o professor Albérico. E muitas das reflexões que nós tivemos em aula, em classe, na época do doutorado, fizeram com que eu melhorasse a minha abordagem e o meu olhar para os sítios arqueológicos e a implantação deles na paisagem. Porque nós temos uma diferenciação quando nós falamos de arqueologia da paisagem, arqueologia ambiental e associada à arqueologia ecológica. E foi muito das reflexões e das discussões com o professor Albérico que levaram nós, em parceria, a senhora e eu, a convidá-lo a participar como co-orientador da tese de doutoramento, como foi realizado. Então, os elementos característicos da tradição São Francisco, desculpe, porque não sei se está passando barulho, é porque está passando um carro de som, cidade pequena é assim, é uma loucura. Os carros de som passam para cima e para baixo fazendo divulgação, me perdoem. E nós identificamos nos 11 sítios os elementos característicos, que era essa associação, essa policromia e essa bicromia de cores. O sítio Toca dos Índios, que é uma toca fantástica, com piso de ocupação, que eu sempre disse para a senhora que a gente precisa escavar, a gente precisa de dinheiro para realizar uma escavação naquele sítio, porque o potencial dele de pesquisa, Sueli, é fantástico. Não apenas pelo nível, pelo tamanho e pelas sucessivas momentos de prática de realização da arte rupestre. Se a gente for partir das análises de cronoestilos, de cronoestratigrafia, foram diferentes, sucessivos eventos de realização de pinturas. São vários momentos diferentes sendo pintados com colorações diferentes. Então nós temos lá o vermelho em dominante, nós temos o amarelo em dominante, e nós temos o branco também dominante. E isso são elementos característicos que fazem com que a gente pense a possibilidade de se trabalhar futuramente. Para além dos sítios de arte rupestre, que eu digo de pintura, professora, nós também identificamos 2 sítios de gravura rupestre, que foi o Toca da Chaleira 1 e 2, e o Gravura 1 e 2, que está do outro lado do Rio do Peixe, do Complexo Rupestre. Por que nós chamamos Complexo Rupestre? Justamente pela complexidade, professora. Você tinha sítios separados a 800, 900 metros um dos outros. Você tinha um grande Inselberg, que era uma espécie de um soerguimento da rocha granítica, que ocorreu provavelmente por volta do Pleistoceno, por volta de 90 a 100 milhões de anos. E você tinha uma vasta quantidade de material lítico, professora, espalhado não apenas na estratigrafia do rio, durante as primeiras inspeções que nós fizemos, durante as várias sucessivas atividades de campos que nós realizamos. Isso está tudo documentado na tese de doutorado. Nenhuma intervenção arqueológica foi realizada, é bom que isso deixe bem claro, porque não era o foco do trabalho. O objetivo do trabalho é trabalhar com a arte rupestre, mas sem realizar a escavação naquele momento, conforme nós havíamos dialogado e conforme nós havíamos ajustado em comum acordo. Agora, a quantidade de material lítico que a gente encontra nas proximidades do sítio rupestre são significativos. Eu realmente sinto falta de uma inspeção mais intensiva por parte do IFAM, professora, e sinto falta de financiamento para que a gente pudesse dar continuidade, porque eu creio e eu estou bastante convencido de que o potencial de pesquisa ali é muito grande. E ele ele ultrapassa a região de Coronel João Sá, vai até Caíra, chega até as serras de Itabaiana e vem voltando para a área de Jeremoabo, descendo para cá, para essa região norte, aonde nós estamos trabalhando, que ainda é Chapada Diamantina, professora, formação tombador. Então, eu creio que é mais ou menos isso que foi trabalhado. A gente conseguiu constatar que os elementos característicos e trabalhados por dezenas de pesquisadores, classificando, catalogando a tradição São Francisco, puderam ser constatados dentro dessa unidade de pesquisa em particular. Os desafios maiores enfrentados foram e são, até o presente momento, porque eu mantenho contato com o pessoal, com a comunidade, com o Kelton, historiador institucional,
a degradação por parte da comunidade, a retirada, professora, parte daqueles sítios, o Três Maria 1 e 2, o Três Maria 2, ele particularmente, ele quase mais não existe. Ele foi praticamente cortado, e é bastante provável que parte dessas pinturas e dessas gravuras, me desculpe, elas estejam, a gente deve estar caminhando ou em Calira, ou em Itabaiana, ou em Jeremoabo, ou em Coronel João Saia, a gente deve estar pisando nesse patrimônio arqueológico, que foi utilizado como calçamento, também foi utilizado como base, como alicerce para a construção de residências na região. Então, o desafio maior da minha tese de doutorado foi trabalhar, professora, correr contra o tempo e tentar dialogar com a comunidade. A gente, na época, foi aberto um processo no Ministério Público Federal, ocorreu várias vistorias por parte do Ministério Público, a senhora se recorda disso, isso aparece, consta também na tese de doutorado. A Polícia Federal chegou a frequentar o local por intervenção e solicitação do IPHAN, mas o que me parece é que a degradação continua de forma intensiva e ostensiva, o que é bastante triste do ponto de vista da conservação, da preservação, da valoração e da preservação do patrimônio de maneira geral, partindo da ideia de pesquisador, que é uma ideia também muito cômoda quando nós estamos falando de quem está na academia e de quem está desesperadamente precisando sobreviver, e aquele é um meio de sobrevivência. Não estou fazendo juízo de valores, professora, do que é importante, do que não é importante, se a comunidade está correta ou se ela está errada. Estou falando que o patrimônio existe, ele pode ser preservado, ele deve ser preservado. A gente também precisa lidar sobre questões socioeconômicas, questões de sobrevivência numa região na qual as oportunidades têm sido cada vez ou cada dia menores. Eu não sei se esclareço, professora. Isso. Eu acho que, no caso, o ano passado mesmo, teve uma corrida, né? Uma solicitação do Ministério Público para trabalhar aquela região de Coronel João Sá. E você sabe que entraram em contato com a gente, mas não fizeram o trabalho, não é isso? O trabalho não foi feito. Mas eu acho que o teu trabalho lá naquela região é de fundamental, foi de fundamental importância para a conscientização da importância daqueles sítios naquela região. E um alento é que você fez o registro daqueles sítios, né? Agora precisa realmente que é necessário que seja preservado, né, aquela região de lá. Eu também quero registrar a presença do professor Henry, que também entrou aqui para saudar você, né? Tem até gente de Minas Gerais, o Wellington entrou também, mas o Wellington entrou agora. E pronto, para a gente finalizar essa live, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao propósito da live, né? Se ficou alguma coisa que as pessoas queiram mais esclarecimento sobre a tradição São Francisco, né? E o professor Henry está dizendo obrigado, ele é da Universidade Federal de Pernambuco. E daí... Sim. E daí, se alguém quiser mais informação acerca desses sítios, né, que foi trabalhado tanto na dissertação de mestrado como na tese de doutorado, essa questão da expansão da tradição São Francisco. Agora, já que a gente tem alguns minutinhos, você poderia também falar um pouco, porque a tradição São Francisco, todo mundo acha, né, que todo mundo, desculpa, algumas pessoas acham que a tradição São Francisco é um tipo só de figuras, e a gente sabe que a tradição São Francisco teve dois momentos distintos, e esses dois momentos distintos foi bem descrito, né, e estudado pelo professor André Pru, e a gente vai encontrar elementos, não estou dizendo que são
tradição São Francisco, mas elementos da tradição São Francisco, tanto da fase mais antiga como da fase mais recente aqui no Nordeste do Brasil. Sim, para eu discursar agora? Então... Isso, peraí que eu acho que tem algumas coisas. Albérico está colocando aqui questões, peraí, deixa eu ver. Questões socioeconômicas importantíssimo. Necessário agregar um programa para desenvolvimento de estratégia para a população. Ah, ele está se referindo ao que você colocou sobre a retirada de material, né, de pedras daquela região, né, para poder construir, para fazer paralelepípedo, essas coisas, que a gente vê em toda a região Nordeste, vários lugares com a retirada de pedra para fazer paralelepípedo, e na Bahia mesmo, extração de quartzo rosa, né, aquela coisa toda. Então, é importante que a população tenha consciência do que é a arte rupestre, o que ela representa, para que possa, né, delimitar áreas de trabalho. Não é que ninguém vai impedir os outros de trabalharem, né, mas impedir que destruam os sítios arqueológicos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a colocação do professor Albérico. É sempre muito bacana poder falar, ver que o professor Albérico está acompanhando. Agradecer especialmente, professor, o professor Henry, porque agora eu pertenço também ao laboratório deles de arqueometria, sou pesquisador colaborador agora no laboratório do professor Henry e equipe na Federal de Pernambuco. A gente já começou uns trabalhos bacanas, inclusive com os trabalhos na região de Coronel Junsá, a possibilidade de se trabalhar com a parte de arqueometria aplicada àqueles sítios. Muito obrigado, professor Henry, por aprovar a minha solicitação como pesquisador colaborador desse laboratório da UFPE, e eu creio que a gente tem grandes projetos aí pela frente, inclusive com os e-books que estamos iniciando. Eu gostaria já de fazer divulgação, porque é uma pessoa muito compromissada, e eu tenho também uma dívida de respeito e gratidão muito grande pelos trabalhos que a gente já começou e pelos que a gente dará continuidade. Inclusive, um pós-doutorado, se tudo correr bem, na UFPE, trabalhando com a parte de arqueometria, professora Sueli, na região de Coronel Junsá. As coisas não pararam na tese de doutorado em 2017, Sueli. Não pararam. Eu sei que eu fui dar continuidade e fazer outras coisas em outras partes, né, do mundo, mas eu ainda tenho grande interesse em dar continuidade. Eu gostaria que a senhora lesse mais alguma das perguntas, não sei se tem mais alguma coisa por parte do pessoal. Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Se alguém tem... Não estou vendo mais nenhuma pergunta, só algumas pessoas dando os parabéns pela live, pelas explicações, não é? A gente teria mais uns 9 minutinhos, então eu queria que você rapidamente falasse um pouco, depois do PROARC, né? Você voou para fazer o seu pós-doutorado, e que você falasse um pouquinho sobre o seu pós-doutorado, o que foi que você foi fazer lá fora. E essa parte é ótima. Como eu sempre gostei da parte também, para além da arqueologia, da antropologia de maneira geral, eu entrei em contato, quando eu optei por trabalhar, para além da parte da arte rupestre, da arqueologia ambiental, da arqueologia ecológica, e da arqueometria e de arqueologia regional, que são algumas das linhas de pesquisas que eu trabalho, professora, uma das principais linhas de pesquisas que eu venho trabalhando atualmente é justamente a parte de arqueologia social colaborativa, do Ryan McGarry. É trabalhar essa relação de pertencimento entre patrimônio arqueológico e comunidade, de maneira geral. Então, foi esse projeto que foi aprovado oficialmente pela Universidade Veracruzana para se trabalhar na cuenca do Papaloapan, na região, no extremo de Veracruz, no México. Então, o projeto foi aprovado pelo Instituto de Investigações Históricos Sociais da Universidade Veracruzana e pelo Departamento de Antropologia, onde eu ministrei uma cadeira, um curso de arte rupestre do Brasil,
e participei de uma série de outras conferências e palestras com estudantes e com tanto de graduação quanto de pós-graduação. Lá eu trabalhei justamente com os sítios que o professor Pedro Jimenez Lara já desenvolve um projeto de escavação com a Dama de Tlacohapan, há mais de 30 anos de pesquisa ao longo dessa cuenca. A cuenca é um grande rio que corta vários estados mexicanos, como o Rio São Francisco para a gente aqui no Brasil. E eu fui trabalhar justamente essa relação de pertencimento e trabalhar juntamente com o professor, como a comunidade constrói e desconstrói os discursos dentro do ponto de vista antropológico, dentro do ponto de vista da arqueologia social, acerca desses artefatos. Né? Como eles construíam as lendas, as parlendas, e como eles utilizavam esse patrimônio não apenas para se legitimar, mas também para se distanciar e dizer: isso não me pertence, porque assim como o IFAM, eles têm muito medo, como o IFAM, como as comunidades aqui, os proprietários têm medo que o IFAM chegue, tome as terras, que diga que é patrimônio da União, patrimônio federal, lá, eles também têm medo de que ocorra esse tipo de coisa. Então, eu fiquei, durante boa parte da minha pesquisa, no Museu La Casa de las Mariposas, um complexo cultural e arqueológico, onde eu desenvolvi a minha pesquisa. Depois que eu terminei o meu pós-doutoramento, agora eu recebi uma nova proposta para um segundo pós-doutorado. Em vez, eu trabalhava numa região chamada de Tlacohapan. Ficava mais ou menos, professora, como 6 horas da Ciudad do México, vamos colocar assim, na região que eu estava. E a professora Choti de León, que é uma grande investigadora, trabalha junto, é casada com um grande investigador da Universidade do Texas, eles estão trabalhando numa região próxima, aproximadamente 25 quilômetros, que se chama Otatlán. E eles estão com um grande projeto, inclusive é uma região tombada, patrimônio cultural da Unesco, e eles estão com um novo projeto, e aí eles me convidaram para a possibilidade da gente ampliar o meu projeto de pesquisa nesse pós-doc. Então, a possibilidade de um novo pós-doutorado para 2021 no El Colegio de Veracruz, que é um outro grande centro de pesquisa científica e pós-graduação em arqueologia, antropologia, sustentabilidade e desenvolvimento. Agora, como eu disse para a senhora, eu estou só esperando a autorização, que eu digo, a situação melhorar na pandemia, que todos nós enfrentamos, assim como a senhora e muitos outros investigadores, para eu viajar para Pachacamac, né, que é no extremo norte do Peru, para participar dos trabalhos de escavação nesse grande templo, que é um santuário. A minha solicitação foi aprovada de escavação, e também com o professor Giuseppe Orefice, da missão italiana, para a escavação em Nazca, no Peru. Então, eu tenho esses dois projetos de colaboração que eu devo estar indo a qualquer momento realizar. Eu estou esperando a pandemia diminuir para eu decidir se eu retorno para o México, professora, se eu vou para Pachacamac, no norte do Peru, ou se eu vou para Nazca, para trabalhar nessas novas áreas de trabalho, aprendendo um pouquinho mais de uma arqueologia diferenciada do que se é trabalhado dentro do Brasil. Ok, Sebastião, perfeito. Estava cortando um pouquinho sua fala, mas deu para entender. Eu quero repetir e agradecer à professora Daniela, né, pelo convite para fazer essa live, mediar essa live. Agradecer a Sebastião pela disponibilidade dele de estar conversando aqui comigo e com vocês, né? Agradecer as pessoas que ficaram aqui ouvindo a gente e ficaram elogiando a live. E agradecer a você, Sebastião. Vamos agora para as suas últimas palavras. Quantos minutos nós temos? 2. Espera aí, deixa eu olhar aqui. 2 minutos, 1 minuto. Acho que a gente tem 5 minutinhos. Então, vamos lá para poder você fechar aí. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Ok, então, professora, primeiramente, muito obrigado ao PROARC, especialmente à professora Daniela Clocker, pelo convite, para que pudéssemos realizar essa live. Muito obrigado à senhora, especialmente, por ter me acolhido e por ter me aceitado como orientando, muito embora eu tenha sido aprovado em todo o processo seletivo como qualquer outro
indivíduo. Agradecer ao professor Albérico, especialmente, por ter me apoiado esse tempo todo e ter também, juntamente com a senhora, me apoiado nas cartas de recomendação, no apoio quando eu fui para o México para fazer o meu pós-doutorado. Vocês foram pessoas imprescindíveis. Eu gostaria de citar muito especialmente um agradecimento à professora Cristiana Cerqueira, do LAP, o NEB, da qual eu sou pesquisador também, colaborador, e na qual estamos desenvolvendo um projeto muito significativo aqui. Inclusive, a senhora integra o novo documentário, né, que deve sair no final do mês, professora. Já convido o pessoal a assistir e se inscrever na página do LAP, da Universidade Estadual da Bahia, Laboratório de Arqueologia e Paleontologia. A professora Cristiana convidou, eu acho que eu me sinto na liberdade de poder abrir aqui a senhora também, professora, para uma live, eu creio que dia 18 ou dia 19, não sei se ela já te intimou, mas é provável que ela vai te intimar uma live para o canal deles, da universidade. Eu gostaria de agradecer ao professor Henry também por ter aceito a minha petição como pesquisador no laboratório deles, na UFPE, e agradecer a todos, aos demais membros. A Pâmara, eu gostaria que eu vi online aí. Eu gostaria de saber como é que está o andamento da tese dela de doutorado, desejando votos de sucesso. E sinto muita saudade do PROAC, sinto muita saudade de vocês. Eu espero que a vida, dentro das possibilidades, quando a pandemia permitir, possamos nos reunir, nem que seja para tomarmos um vinho e jogar a conversa fora. Muito obrigado ao PROAC, muito obrigado a cada um de vocês. Abraço forte. Desde Sobradinho, na Bahia. Tchau, tchau, tchau para todos. Um beijo. Tchau.